Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos aqui mais uma vez juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença tremenda na minha vida, começar o dia falando de Deus, refletindo sobre Deus, aprendendo, lendo sobre Deus. Isso é uma diferença realmente muito grande na minha vida desde que eu comecei a fazer esses vídeos. Agora, esse mês de junho, ia falar mês que vem, mas o tempo está passando tão rápido agora, dia 15, faz 4 anos que eu faço esses vídeos, que eu tenho esse canal, e essa diferença eu quero, né, que eu sinto, que eu vejo, que eu percebo, que eu vivo, eu quero que vocês também vivam, percebam e realizem essa nova fase na vida de vocês, com essa diferença tremenda de realizações, de sonhos e de confiança no nosso Pai, confiança na nossa salvação. Tá bom, queridos? E hoje, queridos, domingo, atendendo o pedido do nosso irmão, querido irmão em Cristo, Alessandro, e ele pediu para que eu falasse hoje sobre nossos filhos, né? Os filhos, como será o futuro dos filhos, como que a gente faz, né, com relação aos filhos. Então, eu separei aqui 3 versículos, de 3 livros diferentes, e vamos falar um pouquinho deles, tá bom? O primeiro que eu separei aqui está no livro de Salmos, capítulo 127, Salmo 127, versículo 3. E ele diz o seguinte: Eis que os filhos são heranças do Senhor. Amém. Bom, meus queridos, aqui o salmista, e que ele nos ensina aqui, que os filhos, né, nossos filhos, são herança de Deus, então que devemos educá-los na fé, né? Então devemos instruí-los no caminho, educá-los na fé, ensinar desde pequenos, né, o que é certo, ensinar o caminho da retidão, mostrar, né, tudo que Deus tem para todos nós, ensinando aos nossos filhos, né, que eles têm um futuro tremendo, né, se seguirem a Deus. Eles são herança de Deus. Então temos que colocar isso na nossa mente, né, porque somos adultos, na nossa mente, que nossos filhos são herança de Deus. Então, se a gente parar para pensar, estamos cuidando de heranças de Deus. É muito forte isso, né? Então, devemos sim sermos responsáveis, fazer o impossível para que a gente eduque nossos filhos na fé. Tá bom, Cristo? Então, o primeiro versículo que eu deixo para a gente refletir é esse: nossos filhos são heranças de Deus, tá bom? Depois o outro versículo que eu separei está no livro de Provérbios 22, versículo 6. Então, Provérbios 22, 6. E ele diz o seguinte: instrui o menino no caminho em que deve andar e, até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém. Então, queridos, né, complementa aqui do Salmo 127, que nossos filhos são heranças, né, de Deus, heranças do Senhor, heranças do nosso Pai. E aqui Salomão nos ensina, né, nos mostra, nos ensina que devemos, né, instruir os nossos filhos desde pequenininho, né? Então, como a gente disse ali no outro versículo, no Salmo 127, desde pequeno, instruir, ensinar o nosso filho no caminho do bem, como ele deve andar, né? Mostrar sempre o certo, mostrar o errado também, né? Se for o caso, para a gente dar exemplo, é claro, usar o resultado, né, a consequência do caminho errado. Se ele tomar o caminho errado, vai acontecer isso. Então, instruir desde pequenininho, porque daí ele diz aqui, Salomão, porque daí, até quando ele envelhecer, ele não se desviará do caminho. Então, queridos, né, que a gente reflita, pense bastante sobre isso.
se estamos fazendo isso com nossos filhos, e eu até estendo aqui um pouco, né, não só com nossos filhos, mas com qualquer criança que a gente tenha contato, que a gente tenha convívio, né? Então, neto, por exemplo, meus filhos já estão grandes, né? E agora eu tenho 2 netas, que hoje têm 10 anos, e então como que é, né? Se você também tem criança na sua casa, se você tem um convívio muito grande, um convívio diário, né? Com filhos, com netos, com sobrinhos, né? Como que é, né? Com afilhados, como que é esse seu relacionamento? Você instrui, você ensina, você mostra o que é certo, o que é errado, você faz, né, tudo o impossível para instruir, para levá-la ao caminho do bem, né, levar ao caminho de Deus. Então pense nisso, tá bom, queridos? E daí o outro versículo, o terceiro versículo que eu separei, está no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6. Deuteronômio 6, 6. E ele diz o seguinte: versículos 5 e 6. Então diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Amém. Eu vou fazer só uma correção, meus queridos. Deuteronômio 6, versículos 5, 6 e 7. Tá bom? 5, 6 e 7. E aqui, aqui Deuteronômio, né? Foi como que a gente pode, o que a gente pode aprender daqui, né? Grandes coisas, versículos que nos ensinam muito. Primeiro, a obediência a Deus, né? Então devemos obedecer a Deus, amar a Deus, temer a Deus e de todo o nosso coração, de toda a sua alma, de todo o seu coração. E daí fazer com que essas palavras estejam no nosso coração e que a gente passe para os nossos filhos 24 horas por dia, né? Resumindo o que ele diz aqui. E intimarás, ensinarás, mostrarás, falarás a seus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Ou seja, né? Ensinar, mostrar, falar, refletir sobre Deus todas as horas, todas as oportunidades que você tiver com os seus filhos, né? Então, um versículo aqui, um livro completa o outro. Então, aqui, o que ele diz aqui para a gente? Para que a gente fale, né? Ensine toda a chance que a gente tiver. Então, por exemplo, né? Tá com a criança, vamos ver um filme, vamos sim. Daí você procura ali um filme que ensine alguma coisa sobre Deus, que mostre alguma coisa sobre Deus. Então vamos fazer um passeio, vamos fazer um passeio. Nesse passeio, né? Converse sobre Deus, mostre as coisas de Deus, fale sobre Deus, ensine sobre Deus, não importa onde a gente esteja, é claro, né? Não seja uma coisa que não seja uma coisa maçante, uma coisa cansativa, uma coisa chata, uma coisa insistente, isso não, né? Vamos no cinema, então no cinema a gente está vendo filme, legal, sai do cinema, vamos tomar um lanche, então está tomando lanche, daí, olha, né, vamos agradecer a Deus que nós estamos aqui tomando lanche, vamos agradecer, né, ser gratos por estarmos aqui, por esse dia estar sendo tão gostoso, né, por esse lanche. Então vamos, né, orar aqui só a gente, né, ninguém está ouvindo, ninguém está vendo, mostrando, ensinando as coisas de Deus, todas as oportunidades que a gente tiver. Então o grande ensinamento desses versículos é esse, né, é ensinar, mostrar, passar para as crianças os ensinamentos de Deus, qualquer hora, como ele fala aqui, levantando, deitando, caminhando, sentado, tendo oportunidade que a gente fale sobre Deus. Tá bom, queridos?
Agora, complementando, né, esses 3 versículos, esse é o nosso papel, né, de pai, de avô, de tio, de irmão, não importa, é o nosso papel como servo de Deus, como semeador da palavra, divulgador da palavra, e aqui a gente falando dos pequenos, né? A gente ensina, a gente mostra, a gente fala, a gente faz o possível, né? E o impossível para que as crianças sigam esses nossos ensinamentos, para que as crianças realmente se tornem, né, pessoas do bem, se tornem pessoas de Deus. Mas o dia de amanhã, meu querido, minha querida, está nas mãos de Deus. A gente não sabe, né, se eles, quando ficarem maior de idade, quando começarem a trabalhar, sair, ter uma liberdade maior e começarem a tomar as próprias decisões, a gente não sabe se elas serão é, é, aquilo que nós esperamos, aquilo que nós ensinamos, que nós pregamos, né? Mas, né, mesmo que não sejam, né, a gente não sabe, a gente tem que fazer a nossa parte, né? É obrigação de pai, de mãe, de avô, de avó, de tio, de irmão mais velho, é nossa obrigação. Nós vimos aqui, nossos filhos são heranças de Deus. Então, que a gente prepare elas para o futuro da melhor maneira possível, né? Que a gente instrua, que a gente ensine, que a gente mostre o caminho do bem, que a gente mostre a elas, ensine a elas que Deus é tudo na nossa vida, que sem Deus, sabe, as coisas se complicam demais, né? Eu lembro sempre do pastor Natalino, lá da igreja Cristo é a Resposta, lá em Santos, onde eu fui batizado, onde eu comecei a minha vida cristã, e lá, né, o pastor Natalino uma vez falou, isso eu nunca esqueci, né? Que o pai dele dizia para ele, né? Se com Jesus já está difícil, imagina sem Jesus, né? Então que a gente tenha esse conceito, né, sobre a vida. Se a vida já não é fácil, né? Com Deus no controle, com Jesus, né, comandando nossa vida, imagine sem Deus, imagine sem Jesus, o caos que seria. Então, que a gente ensine isso aos nossos filhos, aos nossos pequenos, né, mas, né, meu querido irmão Alessandro, né, todos que estão ouvindo, meu querido irmão Edu, né, e a gente não sabe, né, o futuro, a gente não sabe daqui um segundo o que vai acontecer, né? Mas que a gente prepare da melhor maneira possível, que a gente ensine, que a gente tenha esperança, né, de que eles, nossos pequenos, seguirão o caminho da retidão, né? Tendo nós, né, mais velhos como exemplo, já é, nossa, é uma grande coisa, tenha certeza disso, tá bom? Então, esse é a nossa reflexão hoje, né? Eu não posso, né, eu não tenho uma fórmula, né, é, realmente infalível, né? Não, se você fizer assim com os seus filhos, eles serão do bem a vida inteira. Está na Bíblia, a gente ensina, né, e ele não se desviará, né? Ótimo, tomara, se Deus quiser, né? Mas, né, o mundo, infelizmente, está cada vez com mais tentações, com mais coisas erradas, e a sociedade, a TV, tudo querendo mostrar que as coisas erradas são certas, que os valores estão todos invertidos, mas, né, eles querem mostrar que estão certos, né? A gente sabe que não está, tem muita coisa errada, mas que a gente faça a nossa parte, que a gente tenha fé, tenha esperança, que a gente confie, é claro que Deus está no controle, que Deus está cuidando dos nossos pequenos e que eles não se desviarão, como está na Bíblia aqui. Ensine, né, instrua desde pequeno e ele não se desviará. Assim seja, em nome de Jesus. Então é isso, queridos. Muito obrigado, fiquem com Deus, tenham um ótimo domingo,
Que Deus nos abençoe, nos ampare, nos guie, nos dê muita paz, muita esperança, nos dê muita sabedoria para que a gente possa educar, mostrar nossos filhos, nossos netos, nossos pequenos da melhor maneira possível e que nossas escolhas nos aproximem cada vez mais do nosso Pai, em nome de Jesus. Fique aqui à vontade, deixe o seu recado, a sua sugestão, deixe o seu pedido de leitura, como o irmão Alessandro, como o irmão Edu também várias vezes já pediu, acho muito bacana, né, a gente poder interagir assim, acho muito legal. Então fique à vontade você também. Para mim é um prazer. A única ressalva que eu faço é que eu prefiro fazer isso de domingo. Aí domingo eu tenho mais tempo, domingo é minha única folga do trabalho, mas eu tenho mais tempo, então eu prefiro fazer aos domingos. Só isso, é a única ressalva, tá bom? Muito obrigado, queridos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe nossa vida, nossa família. Deus abençoe nossas decisões, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo domingo, abençoado, recheado de bênçãos, recheado do agir de Deus, cada vez mais presente na nossa vida, em nome de Jesus. Tchau, queridos. Até amanhã, se Deus quiser, se Deus permitir. Amanhã estarei de volta com vocês aqui. Tchau, tchau, queridos.